Fala galera do YouTube, bora para mais um vídeo. Hoje gravando aqui com essa grande fera, Rick Chester com a gente. Tamo junto galera, acompanha aí que hoje você vai conhecer um pouco mais da história desse cara que tem feito uma revolução no empreendedorismo no Brasil. Acompanha aí com a gente. Pega a visão. Para quem não me conhece, sou o Matheus Tomoto, sou pesquisador aqui em Harvard, gravo esses vídeos especiais para você mostrar um pouco de uma realidade, mostrar para você, pessoa normal, jovem normal, que você pode conquistar o que você quiser na sua vida. Esse é o grande objetivo de compartilhar essas informações. E mano, o Rick, brother, bombou demais na internet. E aí um monte de gente, eu mandei no Instagram, cara, perguntando pra galera, fiz uma enquete. Mano, quem que vocês querem que eu chame pra gente bater um papo? Cara, 80% da galera falou Rick Chester. Responsabilidade. O restante da galera falou Davi Braga, então Davi Braga é o próximo, né? E a pergunta que eles mandaram, a primeira de todas, cara, porque você bombou através do vídeo da água, mas muita gente não conhece ainda a sua história, cara. Então você pode contar um pouquinho da sua história pra galera? Matheus, satisfação total, em primeiro lugar. Gosto de graça desse cara, quero dizer que Deus é muito providencial, né? E de quando em quando ele coloca alguns anjos no seu caminho. E aí se você valorizar o anjo, ele deixa o anjo permanecer lá. Caso você não valorize o anjo voa. O anjo tem asa, não é um acaso, não. E aí as pessoas passam por vocês e de repente voam, falam, pô, fulano era tão gente boa, se foi. Você deixou, e tudo sua culpa. Não tem culpa de ninguém no processo, mas você tem mania de transferir. Esse é um dos anjos que Deus colocou na minha caminhada. Eu costumo dizer assim, cara de uma origem simples pra caramba, um cara que não se vitimizou em momento algum da vida dele, que não esperou nada acontecer na vida dele, foi lá e fez acontecer. E isso não existe mágica nenhuma, a não ser o que eu chamo de arregaçar as mangas e partir. Cara, eu sou terceiro filho de uma família de Da Silvas, sou filho de Dona Neguins, Velho Roxo, são meus pais. E desde criança eu empreendo, eu não sabia que chamava empreendedorismo, né? Mas aos 8 anos de idade já vendia verdura em um carrinho de mão para ajudar em casa. Nunca passei fome, graças a Deus, mas também sempre fomos muito limitados ali no que comer e era muito regrado, sempre foi muito regrado as coisas na minha casa, sem fome, mas com muita regra. E eu desde pequeno eu vi que eu precisava contribuir ali, né, de alguma forma. E eu já empreendia. Comecei empreendendo, eu fiz uma horta na minha casa, plantei lá alface, couve, tomate, cenoura. Esperei aquilo crescer, fui cultivando aquilo, esperei crescer. Quando cresceu, quantos anos você tinha nessa época? 8 anos de idade. Caraca. Quando cresceu aquilo, eu comecei a vender aquilo. E aí eu vendi a primeira remessa de alface, almeirão, couve que nasceu. Depois eu vi que ia demorar para nascer outro. O que aconteceu? Eu fui lá, plantei mais e fui regando para crescer, só que enquanto crescia eu tinha que continuar comendo, tinha que arrumar outra coisa para fazer. Aí eu já fui vender picolé. E aí eu vendia picolé de manhã, vendia sacolé à tarde, que sacolé eu fazia em casa. Sacolé no Rio, a gente chama de sacolé, mas pode ser chup-chup, geladinho, depende muito de onde que a pessoa mora. Aí eu fazia o sacolé, comprava suco, fazia o sacolé, colocava no congelador, isso de manhã. E ia vender picolé de manhã, porque o picolé não tinha como fazer em casa, tinha que pegar com alguém para vender. Aí eu vendia o picolé. À tarde eu ia lá, devolvia a caixa de picolé, voltava para casa, o sacolé já estava congelado no congelador, pegava o sacolé, voltava para a rua e ia vender sacolé. Isso já era empreender, isso eu tinha 8 anos de idade, cara. E isso não era porque meu pai falou, vai, não. Meu pai sempre falou, cara, vocês precisam estar prontos para a vida, porque minha mãe sofreu derrame cerebral, eu era bem novo. Ela é viva até hoje, mas se debilitou muito por causa disso. Uhum. E era meu pai para todo mundo. E aí meu pai sempre falou, cara, você tem que estar pronto para a vida. E eu descobri que eu tinha que estar pronto até para perder minha mãe, de forma precoce, assim, que graças a Deus não aconteceu. Mas, então com 8 anos de idade eu já fazia a minha engrenagem girar e consequentemente eu contribuir com a engrenagem da minha família girar. Ou seja, eu estou empreendendo desde 8 anos de idade. Então o que eu faço, o que eu fiz naquele vídeo da água, aquilo para mim é prática de vida, aquilo para mim não tem segredo algum e infelizmente aquilo hoje é uma exceção de regra, a que ponto que chegou o nosso povo. E que aquilo era para ser simplesmente normal. E virou exceção de regra, isso é lamentável, mas que bom que aconteceu com um. Deus usou esse acontecimento para despertar outros milhares e é o que está acontecendo. Que bom que aconteceu. Mas esse empreendedor já está lá comigo desde 8 anos de idade. Rick, você era esse cara normal que estava lá na praia vendendo água desde 8 anos de idade, com essa pegada de vendedor, sempre se esforçando pra caramba. E eu acho isso muito louvável, porque quando a gente começa a falar de trabalho no Brasil, quando a gente começa a falar de esforço no Brasil, de sucesso, parece que é só bem sucedido aquele cara que tem uma Lamborghini, que tem uma Ferrari, né? Enquanto na verdade os nossos heróis deveriam ser pessoas como você, cara. Aquela pessoa que levanta todo dia de manhã pra ralar, pra trazer comida pra casa, pra alimentar os filhos, cara, né? Que se esforça e faz acontecer o seu próprio sonho e faz
a sua realidade, né? Tudo começar a ser construído. E cara, e de um momento para o outro, você era um cara totalmente desconhecido que estava lá na praia se esforçando, porém muito inteligente, sempre com muito conteúdo, né? Um cara, sabe, super culto e bombou na mídia. E eu acho que hoje todo mundo conhece Rick Chester. Como que foi esse negócio para você, cara? Como que foi, tipo, mano? Cara, pra mim, primeiro eu costumo dizer que aquele que não sabe de onde veio jamais saberá pra onde ir, né? Então o cara que tá aqui é o mesmo cara que tá lá na praia, é o mesmo cara que anda lá na Mangueira, é o mesmo cara que vendia sacolé aos 8 anos de idade. Pra mim é uma coisa que o ser humano tem que ter muita essência. As pessoas têm uma concepção meio que equivocada do que é ser bem-sucedido. Bem-sucedido virou um rótulo, é um carrão, é uma marca de roupa, é um smartphone bacana, e as pessoas talvez não importam nem com o que levou, qual foi o caminho que essas pessoas trilharam para chegar no carrão, na marca, no status, né? Elas olham só por status sem olhar para o percurso daquilo. Isso é bem sucedido para mim, sempre foi outra coisa. Eu poder andar de cabeça erguida na rua, eu saber que eu sou filho de um cara que sempre foi guerreiro, que eu preciso honrar esse cara, é saber que eu morando em um casebre, em uma comunidade, eu poder olhar para o meu pai e falar benção pai com hombridade, e ele falar Deus te abençoe filho com hombridade, sem saber que aquilo é mero protocolo. Isso para mim é ser bem sucedido. Bem sucedido para mim é eu ser espelho para minha filha. Eu honrando o sobrenome do meu pai e sendo referência para minha filha, eu sou o cara mais bem sucedido no que eu me proponho a ser. Então, bem sucedido é muito relativo de história para história, né? Então é isso que eu falo com a galera, que o império que seduz alguns não me seduz. O que me seduz é ser uma referência para que outras pessoas tenham a possibilidade de caminhar. Isso me seduz. Me seduz é saber que eu não preciso estar no topo do mundo para que as pessoas me tenham como uma referência. Bem-sucedido é saber que o meu caminhar motiva o caminhar do outro, mas que a minha mão está aqui puxando a galera para ser bem-sucedido. Isso é que é bem-sucedido. Bem-sucedido é as pessoas olharem para um raio de visão e conseguirem me enxergar nesse raio de visão. Não é eu ser um cara muito distante que elas têm como espelho que elas não conseguem apalpar. Isso é ser bem-sucedido. E faltava isso no nosso país. Na verdade, não é que faltava, se perderam, né? Os muitos que apareceram falando em nome desse povo acabou em algum momento se perdendo ou se vendendo. E eu tenho muito medo desse bem-sucedido, porque se para ser bem-sucedido eu precisar de me vender em algum momento, a minha caixa de isopor está lá em casa, eu pego essa caixa de isopor e volto para a Areia de Copacabana, com paz na minha consciência, podendo olhar para minha filha e dar a benção à minha filha, podendo olhar para meu pai e pedir a benção do meu pai. Isso é ser bem-sucedido. Então não mudou nada no cara que saiu de Copacabana, não mudou nada, tanto que uma coisa que eu faço sempre é retornar a Copacabana, é olhar os caras que estavam ali comigo vendendo água no dia a dia, olhar os caras que compravam água na minha mão, que são minha cartela, é minha cartela de clientes, é manter essa galera acesa o tempo todo, porque a partir do momento que eu perco a minha rede de relacionamento que eu construí uma vez construída e não mantida, você perde. E a partir do momento que eu perco essa cartela de clientes, em qualquer coisa que acontecer de errado nesse caminho, eu tiver que voltar para o meu ninho, eu não posso ser um estranho nesse ninho. Eu tenho que ter a minha cartela de clientes com aquela galera toda. Os vendedores têm que me ver como uma pessoa acessível. Eu não posso ser superior a essa galera. Eu perco isso. Então eu estou em Copacabana toda hora e isso para mim é ser bem sucedido. E eu tenho muito medo da caminhada, porque assim, hoje eu estou em outro patamar de alcance. A minha página tem 3 milhões de impressões assim, por semana. E eu não consigo mais falar com a minha galera. E eu tenho muito medo de chegar a um ponto de eu não conseguir falar com a minha galera. Isso pra mim já é perder algo. Então todo dia eu tiro um tempinho pra falar com a galera e tal. Isso pra mim é ser bem sucedido. Então o cara que tá conversando com vocês nesse vídeo aqui é o mesmo cara que tá lá na praia. É aquele mesmo cara que se amanhã voltar pra lá, vai voltar com o mesmo orgulho de estar em Harvard hoje. Isso eu acho que é a sua humildade, cara, que faz você chegar tão longe, né? E muita gente se perde nessa caminhada e eu fico muito feliz que você não se perdeu. Cara, imagine uma pessoa com 3 milhões de alcance que semana que vem daqui a alguns dias tá embarcando. Flávio Augusto, um dos caras referência do Brasil, pagou pro cara ir lá conhecer a mansão do cara e tá aqui, sentado comigo na grama, tipo, beleza, uma grama de Harvard, mas tipo, né, batendo um papo de boa, veio visitar. E existem, talvez, quando a gente fala de sucesso, né, fique muito sempre naquela linha. A gente cria o estereótipo de carro zero, casa nova, viagem e tal, quanto na verdade são os nossos valores, né, são as nossas famílias, são os nossos amigos, são as coisas mais simples, né, que de repente podem definir se a gente é bem sucedido ou não. E na prática, eu acho que o resumo disso tudo é a própria felicidade, né, cara? Tem gente que fica pra caramba que... Exatamente. Ontem eu tava vendo um vídeo
do Gustavo Cerbasi, um dos maiores especialistas em finanças do Brasil. Gustavo Cerbasi, grande amigo, grande parceiro. Um abração pro Cerbasi, pra esposa, pra todos os filhos. Sucesso, gosto de vocês de graça, você sabe disso. Grande mentor meu, tá me ajudando nos negócios aí. O primeiro cara que acreditou em mim no Brasil, quando ninguém acreditava, foi o Gustavo Cerbasi, ele que me ensinou tudo que eu sei hoje sobre empreendedorismo e negócio. E eu tava vendo lá, porque eu gosto muito de acompanhar, ele falava um negócio de você que, cara, me impactou demais. Rick, você não é somente um cara que fala sobre empreendedorismo, você tem a mente de um investidor. E, cara, qual conselho, o que você imagina hoje, o que você pode falar pra galera sobre empreendedorismo agora? Né? Qual dica que você pode dar pro jovem que tá assistindo a gente, o cara, tipo, quer investir, quer, sei lá, começar um negócio e o cara não sabe o que fazer, tá perdido na vida, qual que é a dica que você dá pra esse cara sobre empreendedorismo, cara? Cara, bom, sem nenhuma modéstia, eu preciso dizer para você que se você quiser entrar no empreendedorismo em qualquer área, em qualquer instância, a fórmula mágica, se ela existe, é aquele vídeo da água. Você começa com menos R$10 no meu caso e chega onde você quiser chegar. É aquilo ali, não tem segredo. Porque vendendo água na praia, eu dei um exemplo que era real, que eu pedi R$10 emprestado e eu aceito o desafio para fazer isso em qualquer parte do mundo, com qualquer um que quiser. Pedi R$10 emprestado, comprei uma bolsa de água, que no Rio de Janeiro chama bolsa, mas é farda em alguns lugares, mala em outro lugar, mas 12 garrafas de água nela, meio saco de gelo, R$5 cada um, e fui para Copacabana. E fiz aquilo virar quase R$300 no final do dia. Então, não tem fórmula mágica. A dica que eu dou para vocês é que vocês não olhem para o sucesso de ninguém, olhem para a estrada que essa pessoa percorreu para chegar naquele sucesso, que o segredo não é o sucesso, o segredo é a estrada que nós percorremos para chegar até ele. A dica que eu dou para vocês, quando olharem para o Rick, para o Matheus, para o Flávio, para o Gustavo, não olhe para as vitórias, olhe para as lutas, porque as lutas é que nos movem. A trajetória. É a trajetória que nos leva. Caminho. A possibilidade da derrota ela vai existir sempre. Na Copa do Mundo, por exemplo, quando a seleção entra na Copa do Mundo, é uma seleção jogando contra 36, ou seja, a chance de dar certo é 1 em 36. Então, você tem que acreditar, saber que no seu negócio, qualquer coisa que você vai fazer, a chance é 1 em tudo. E você tem que ser esse 1%. Você tem que sair da curva e fazer a coisa acontecer. Então, não tem segredo algum em empreender ou abrir uma empresa ou ser empresário ou qualquer outra coisa. Só tem ralação, arregaçar as mangas e ir para cima. E não, mais uma vez repito para vocês, não queiram ser gigantes antes de saberem que tem que começar do primeiro passo. Saibam que gigantesco é o saber que começar do chão. Não queira começar do topo, não existe isso. Não existe nenhuma escada que foi feita do último degrau para o primeiro. Toda e qualquer escada é feita do primeiro degrau para o último. Então essas são dicas simples, que as pessoas olham para quem está no topo e falam, eu quero estar no topo. Não. As pessoas têm que olhar para quem está no topo e falar, agora deixa eu entender o que levou essa pessoa a estar no topo, que é o caminho. As pessoas me perguntam, Rick, empreendedorismo é um dom? Eu falo, não. Empreendedorismo é um caminho que te possibilita desenvolver o seu dom rumo a um destino que nós chamamos de topo. Essa é a definição que eu tenho sobre a palavra empreendedorismo. É um caminho que te possibilita desenvolver aquilo que você tem de dom rumo ao destino que nós chamamos de topo. Foda Mas demais. O que nos define é esse destino, é esse caminho, quer dizer, o que nos define é esse caminho. O topo para um é diferente do topo para o outro. O meu topo é educar minha filha. O topo do Matheus pode ser estudar em Harvard ou comprar um carro importado. O topo do outro pode ser ter uma mansão em Boston. O topo do outro pode ser morar em uma comunidade. Cada um tem um topo diferente. Mas o caminho para chegar aí nesse topo de cada um é igual. Ralação, arregaçar as mangas. E não se esqueça disso, tá? Empreendedorismo não é dom. Empreendedorismo é caminho, é destino, é caminho que te possibilita desenvolver seu dom rumo ao destino, que nós chamamos de topo. Pega essa visão. Última pergunta, galera, para finalizar aqui. Pergunta rápida. Qual o significado para você de estar aqui hoje em Harvard? É muito forte, né, cara? Porque até pouco tempo eu estava em Copacabana vendendo água com a mesma alegria que eu estou aqui. Quem me conhece sabe disso. A alegria que eu tenho é de trabalhar, é de saber que eu tenho um corpo perfeito e que Deus foi tão maravilhoso que tudo que existe na Terra, carro, tudo foi espelhado em um corpo e as pessoas conseguem ter um corpo como esse e não fazer nada. Sendo que eu tenho lá meu grande amigo Marcos Rossi, forte abraço Marcos Rossi, o cara é um toquinho de pessoa e faz tudo. E tem tantas pessoas com todos os órgãos e não fazem nada, então... E a minha alegria de estar lá na praia era tão grande quanto a de estar aqui, mas aqui é uma satisfação pessoal maior por alguns fatores. Primeiro, pelo convite desse cara que está aqui, Matheus Tomoto. Esse cara... Só fiz a indicação, o mérito é todo dele. Não, mas eu costumo dizer que
Na África, nós usamos um termo que chama Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Só justifica eu ser se, no mínimo, eu ser possibilitar em você a vontade de ser também. Eu falo isso para as pessoas. E não adianta o Rick ser sem possibilitar nos demais. Não adianta o Matheus estar aqui sem possibilitar nos demais. Então o Matheus esteve aqui, está aqui e possibilitou outras pessoas estarem aqui. Isso é um Ubuntu que nós falamos na África. Eu sou porque nós somos ou porque nós, no mínimo, podemos ser. Então, se eu estou em Harvard hoje, eu tenho que agradecer ao Papai do Céu por todo o saber que ele me deu para desenvolver, aos dons que ele me deu. Agradecer a caminhada toda que eu tive quanto percurso e os anjos que ele colocou no meu caminho, que eu falei lá no início desse pequeno bate-papo. Um desses anjos está aqui, Matheus Tomoto. Gratidão enorme, cara. Obrigadão mesmo por isso. Então, é honrar a 47ª frase do hino nacional do nosso povo. Essa é o maior porquê estar aqui. Que diz: verás que um filho teu não foge à luta. É honrar tudo aquilo que meu pai me ensinou, é honrar tudo aquilo que eu quero passar para minha filha, é honrar o nosso povo. Então a satisfação de estar aqui é de saber que hoje eu não represento um CPF. Hoje eu represento a voz de um povo que olhou para o Rick e falou: esse cara me representa. Esse cara não é candidato a cargo eletivo nenhum, esse cara não tem pretensão nenhuma em fazer coisa do tipo, esse cara representa quanto povo e não quanto pessoa que quer assumir o poder para falar em nome desse povo. Esse cara representa lá no meio da massa esse povo. Esse cara vem e deixa o CPF em casa, vem como massa. Se alguém me pergunta como que é seu nome, meu nome é Povo Brasileiro da Silva. Esse que vai palestrar em rádio. É esse que está aqui. E eu estou aqui pelos meus porquês, por Ludmila Lúcia, por Velho Roxo da Silva, por Dona Neguinha, por meus irmãos, por Matheus Tomoto, por Flávio Augusto da Silva, por Davizinho, por João Kepler, por Gustavo Cerbasi, por vários e vários tantos outros que tem por aí, que nos representam onde estão, porque são pessoas que nos honram dentro dos seus saberes, dentro das suas lutas, e nós estamos aqui representando essas pessoas e milhões de pessoas desse país que tem a 47ª frase do hino nacional que eu acabei de citar para você. Satisfação enorme, cara, falar com você. Tamo junto. E satisfação enorme falar para esse canal. Enorme mesmo, esse cara aqui é um dos anjos. E acompanha esse cara que vocês conseguem me encontrar. E certamente, lá em casa, esse cara é a terceira pessoa mais querida. Então, aí certamente me acompanhando também, vocês conseguem encontrar esse cara. E seja o que vocês fizerem na vida de vocês, façam isso. Trabalhe em conjunto com as pessoas. Não seja uma andorinha sozinha voando, não. Nem que isso vá custar para vocês monetizar. Ah, eu tenho que pagar uma mentoria para eu estar com fulano, pague. Porque não é pelo preço da mentoria. Quando a pessoa me pergunta qual o preço da sua palestra, eu falo: minha palestra não tem preço, minha palestra tem valor. Aí você avalia qual que é o valor da minha palestra, depois você refaz o contato. É isso que eu falo com as pessoas. Eu não vendo palestra, eu trabalho com valores. Pegou a visão? Galera, geralmente falo pra caramba, dou um monte de dica hoje, mas eu hoje quis fazer diferente, velho. Eu tô muito honrado e eu falei isso pro Rick ontem, quando ele chegou, quando eu tava vendo os stories do Rick no aeroporto, chegando aqui. Mano, minha vontade era de chorar. Chorar imaginando a sua felicidade, cara, de você chegando aqui, porque eu imaginava também, sei lá, quando eu cheguei pela primeira vez, como tudo foi novo. Então hoje não queria falar muito, queria deixar o Rick falar e, cara, obrigado, de coração. Porra, de nada, tamo de junto, verdade, sempre, você sabe tamo disso. junto, um grande abraço pra você. E não é pelo convite em Harvard, não, nós estamos juntos, é bem lá de trás, estamos juntos sempre. Tá? E é pela amizade, eu tenho certeza que você tem um monte de compromisso no Brasil, eu também tinha um monte de compromisso, deixei de ir pra outros compromissos pra ficar aqui contigo. E abraço pra família do Rick que deixou ele vir pra cá, esposa, filha, tamo junto. Pega a visão, aí fui! Valeu, galera, não esquece de se inscrever, curtir aí embaixo e comenta aí. Quer fazer uma nova pergunta pro Rick? Quem sabe a gente não encontra ele numa próxima vez. Comenta aí que a gente pode fazer no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.